mestre dos mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Um homem no interior de Minas tinha apenas um único filho. Por ele ser cristão e por conhecer o poder transformador do Evangelho, ele consagrou este filho a Deus, pedindo sempre ao Senhor que fizesse do seu filho um missionário, um pregador da sua palavra. O rapaz, quando cresceu, tinha realmente este desejo de anunciar o Evangelho. Este pai no interior de Minas, então, apesar de muito pobre, ele juntou suas economias e mandou o filho para um seminário teológico em São Paulo. E o filho começou a estudar e ele mandava o dinheiro para pagar pensão, alimentação, material escolar, enfim, roupa, calçados, para que o filho fosse bem preparado para ser um missionário na China. E o filho, inclusive, estava aprendendo o idioma chinês. E este pai de lá do interior de Minas, com muito sacrifício, sustentava o filho no seminário teológico. Um dia o filho escreveu para o pai dizendo: pai, eu vou abandonar o seminário porque a pensão subiu, o custo de vida subiu e fica muito pesado para o senhor. Eu vou arrumar um emprego e vou parar o seminário. E o pai dele respondeu dizendo o seguinte na carta: meu filho, se você não continuar os estudos e se você fracassar, não volte para casa, porque eu farei qualquer sacrifício para que você se torne um pregador na China. E este pai mandou, junto com a carta, mandou também um vale postal para que ele retirasse o dinheiro, mais dinheiro na agência do correio. E o filho então viu aquele dinheiro e ficou contente porque daria para pagar as despesas. E a vontade do filho e a vontade do pai era que realmente ele fosse um pregador em terras estranhas. Para isso ele estava se preparando. E o filho continuou estudando, mas ele não sabia que o seu pai, que fazia 3 refeições por dia, agora estava fazendo apenas uma refeição. Apenas uma refeição. E mesmo assim uma refeição onde ele economizava muito, onde ele comia só o essencial, arroz e ovo, ou arroz e uma salada. E ele ficou subnutrido, mas mandava o dinheiro que economizava em comida, mandava para o sustento do filho no seminário teológico. E não foi um dia, nem uma semana, foram 3, 4 anos. Ao final do tempo, o filho escreveu a carta para o seu pai, dizendo: pai, eu me formo no seminário. E aqui no seminário, algumas pessoas fizeram uma doação e conseguiram até a passagem para eu ir à China. Me deram uma ajuda de custo para que eu vá pregar. E eu quero que o senhor esteja comigo, porque eu vou embarcar em Santos. Eu vou de navio. E este pai então veio do interior e foi até o cais em Santos. Mas ele estava tão magro. A roupinha dele era a mesma de 4 anos atrás. Em 4 anos ele não comprou uma única camisa, não comprou nem um par de meia, nem um sapato, nem uma blusa, nada. Era aquela roupinha surrada. E ele estava tão magro, tão fraco, tão abatido. O filho, quando viu,
entendeu como seu pai se acabou para que ele pudesse ser um pregador. Ele abraçou seu pai no Cais de Santos, antes de embarcar no navio, e abraçou e beijou. Disse: pai, eu estou indo para aquela missão, para ganhar almas para Jesus naquela terra tão distante. E o pai, tadinho, chorava de alegria, tão emocionado de ver o filho dele tão bonito, tão bem preparado e tão disposto a levar o evangelho em terra tão distante, numa língua desconhecida. E o pai diz: meu filho, você está falando bem chinês? E o filho fala em chinês, e o pai diz: o que foi que você falou? E o filho diz: eu disse que eu te amo, pai, eu falei em chinês. E o pai chorou de alegria e despediu do filho, que subiu a rampa e entrou no navio e ficou de lá fazendo tchau. Nisto um homem muito opulento, de terno, muito próspero, gordo, forte, fica ao lado dele e diz para aquele senhor tão fraquinho, magrinho, raquítico, tão simplesmente vestido, este homem diz: este navio que está indo para a China, eu fiz uma doação de material hospitalar no valor de R$200 mil. E eu estou mandando esse material médico para a China. E todo orgulhoso, ele contemplava e se gabava da sua oferta. E o senhor, o que está mandando neste navio? E o velhinho contou: estou mandando o meu filho para ser um pregador na China, para pregar o evangelho para as almas que estão perecendo e falar de Jesus, que Ele é o Salvador de toda a humanidade, inclusive dos chineses. E aquele senhor opulento, tão orgulhoso da sua caridade, quando ouviu o testemunho daquele homenzinho tão simples, tão magro, tão fraco, ele disse: meu amigo, para você eu faço reverência, porque você está mandando para a China algo muito mais precioso do que todos os meus equipamentos médicos que eu estou doando. Você está mandando o seu único filho. E muito mais importante do que a cura do corpo, o teu filho estará pregando a cura da alma. E disse para aquele velhinho: pois o Senhor, a partir de agora, pode contar com a minha ajuda, porque eu quero sustentar o seu filho na China, a pregação do evangelho, e aquilo que estiver te faltando também, eu vou te dar e vou te sustentar, porque eu sei, agora eu sei, não existe nada mais importante, nem mais precioso do que pregar a palavra de Deus e dizer ao mundo todo que Jesus Cristo é o Salvador. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada pelo pastor Joanribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Sinta-se à vontade para baixar gratuitamente, não apenas este, mas quanto dos mais de 1000 títulos quiser. Lembre-se, está escrito: o que de graça recebestes, de graça dai. Evangelização permitida, comercialização proibida. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da vida.